Jesus. Vou aproveitar, esse momento do ambiente, já vou entrar na palavra, que a gente tem algumas coisas para o dia de hoje, que eu creio que vai falar muito com você, né? Eu comecei uma série de estudos sobre os profetas menores. Quarta-feira eu preguei sobre o profeta Ageu, e hoje eu quero falar sobre um outro profeta que Deus levantou numa ocasião muito delicada de Judá, principalmente porque uma das coisas que Deus chamava muita atenção de Deus era como estava o coração do povo, como que o povo estava se posicionando, como eles estavam caminhando. Então todas as vezes que tinha esse desalinhamento do céu com a terra, Deus levantava um profeta para poder alinhar o coração do povo. E nesse momento Deus levanta um grande homem chamado Sofonias, Provavelmente você ouviu pouco, dos livros dos profetas menores, tem 3 capítulos, mas ele traz um ensinamento muito poderoso, e eu quero entrar em cima dele com você hoje. Abre comigo o livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, e versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarins e trisneto de Ezequias, durante o reinado do rei Josias. Josias foi um rei muito bem sucedido, Josias foi aquele rei que o pai era pagão, a origem era para ser algo muito de ruína. Ele pegou um reinado em ruína e reconstruiu. Ele pegou toda a idolatria, tudo o que via de ruim dentro do reinado do povo de Israel, destruiu tudo, as idolatrias, os altares de Balaíns. Então ele destruiu tudo e falou assim: esse reinado é de Deus. Então esse foi um rei muito bem sucedido. Destruirei todas as coisas na face da terra, veio a palavra do Senhor. Destruirei tantos os homens como os animais, destruirei as aves dos céus, os peixes dos mar e o que causa tropeço junto aos ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem que é a face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei desse lugar os remanescentes de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto no terraço adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram o juramento pelo Senhor, também por Moloque. Então Deus começou a vir no determinado tempo contra Judá, porque o coração do povo começou a se desalinhar com Deus. Aí Deus chama a atenção deles e fala assim: peraí, não está legal, vocês estão indo para um caminho totalmente diferente. Vocês me receberam, vocês me conhecem, porque ainda não confiam, porque ainda não estão andando na minha direção. A palavra Sofonias, ela tem um significado de o Senhor protege e o Senhor guarda. O próprio nome do profeta já anunciava a verdade sobre Deus, anunciava quem Deus era. Deus protege, Deus é fiel e Deus guarda. Por isso que naquele tempo ele levanta esse profeta, para mostrar para o povo assim: eu sou Deus que guarda, eu sou Deus que protege, e eu sou Deus que estou com vocês. Fala para o seu irmão assim: Deus é um Deus que guarda, é um Deus que protege, e é um Deus da sua vida. Quem crê nisso, diga um amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus. Como estava Judá nessa ocasião? Era um povo que estava andando na igreja, ia na igreja. Eles tinham uma vida com Deus aparente, mas o coração deles estava corrompido. O povo frequentava o templo, fazia o sacrifício, conhecia a palavra de Deus, porém estava com o coração distante e um coração endurecido. Era uma espiritualidade totalmente de aparência. Porque pode parecer, porque o reino de Josias era um reino bem sucedido, mas não adiantava o reino bem sucedido se o povo ia de uma maneira aparente. Deus está falando assim: por que vocês estavam assim? Se eu estou presente, se eu abençoo, se eu faço, por que vocês estão vivendo uma aparência diante de mim? Eles começaram a misturar Deus com a idolatria.
Eles começaram a misturar Deus, adorando a Deus, mas sendo Senhor de si mesmo. Ao mesmo tempo que eles adoravam a Deus, eles adoravam outros deuses. Eles procuravam adoração, uma realidade de outros deuses. Por que isso lembra muito a nossa realidade atual? É onde eu quero entrar com você hoje. Hoje de manhã, quando eu estava falando com Deus, hoje de manhã não, já tem alguns dias que Deus está falando comigo sobre isso. E aí sexta-feira eu conversando com a Isabela, a gente estava trocando algumas informações, e tinha um motorista que estava ouvindo a nossa conversa. Aí a Isabela saiu para pegar os meninos, eu fiquei, ele me fez uma pergunta, e aí me contou a história. Pelo que eles ouviram a gente conversar, ele me conta uma história. E aí ele começa a contar a história da sua vida. E eu ouvi naquela história, a decisão que ele tomou comprometeu o futuro dele. Era um homem muito bem sucedido na sua profissão, na sua jornada. Porém uma decisão mudou totalmente o futuro daquele homem. E se eu for falar para você, não era nem para eu ter pegado essa pessoa, esse Uber naquele momento. Mas Deus estava me fazendo uma pergunta: que tipo de pessoa nós estamos nos tornando? É isso que eu quero falar com você hoje. Que tipo de pessoa que você está se tornando? Nós estamos nos tornando uma geração de adultos infantilizados, crianças emocionais. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 26. O maior problema da nossa geração não é a falta de informação, mas é a ausência de transformação. Nós estamos vivendo um tempo de maior informação possível. Conhecimento, podcast, pregação, direção. Todo mundo é muito informado hoje. Mas o que adianta a informação sem a transformação? É muitas prioridades. Nós temos, a prioridade era uma coisa, mas se tornou muitas coisas. E aí nós começamos a nos perder dentro de nós mesmos. Quando Jesus fala de algo, ele vai falar a palavra dos talentos, Jesus traz a palavra dos talentos, todo mundo fica preocupado com a semente que é lançada. Mas o problema não é a semente, o problema é o solo. O solo fala sobre nós. O solo fala assim: que tipo de pessoa que eu estou lançando as minhas sementes? Aonde que Deus está lançando a semente? Essa semente está florescendo, essa semente está crescendo. A preocupação de Jesus não era com lançar a semente, porque a semente era perfeita, a palavra era perfeita. O problema era o solo, porque o solo determina aquilo que a semente tornará. O que adianta Deus lançar sobre a nossa vida aquela semente? É igual eu lançar aqui, né, uma semente de jabuticaba e nascer tomate, ou apodrecer, porque também tem sementes que morrem. Dependendo da terra que ela cai, não germina. Dependendo da promessa que é lançada, ela não nasce. Mas isso não é por causa de Deus. Por isso que quando Deus chama Judá, Ele está falando assim: olha, vocês estão recebendo a palavra, vocês estão recebendo a direção, mas quem vocês estão se tornando? A pergunta que eu quero fazer para você essa manhã não é qual é a semente que Deus plantou em você. A pergunta é: que tipo de solo você está se tornando? Que tipo de solo que você vem construindo dentro de você? Que tipo de pessoa você vem sendo se tornado? Porque ninguém permanece igual diante das situações da vida. Todo dia alguma coisa acontece que mexe com o nosso coração. Todo dia acontece uma situação que te frustra. Todo dia acontece uma situação que te decepciona. Todo dia acontece uma situação que te marca. Mas isso define você pelo que você carrega e pelo que você traz. Não sei se você já conversou com uma pessoa e ela só fala de desgraça. Parece que a vida dela nunca dá certo em nada. Você já conversa com o tipo de pessoa que só reclama da vida. Você só conversa com o tipo de pessoa só magoada. Aí você conversa com o tipo de pessoa feliz. Bom, eu não vou encaixar nenhuma delas, então eu vou maquiar a minha realidade. Estou feliz, triste. Cada palavra, guarda uma coisa no seu coração: as suas palavras revelam o seu coração, porque a boca fala daquilo que o coração está. E não adianta esconder pela aparência, porque você vai expressar com a vida. A gente vai expressando a maneira que fala, a maneira que recebe, a maneira que vem a frustração. Você pode esconder atrás do trabalho,
você vai trabalhar muito e vai colher pouco, como eu ensinei de Ageu. Ageu, Deus chama a atenção deles, falando assim: olha, vocês estão trabalhando demais, mas vocês não estão colhendo nada, pouco. Não é isso que eu quero para vocês. Por que que aí nós temos a nossa infância, a nossa família, os nossos traumas, as perdas, os relacionamentos, as redes, a cultura, as decepções, tudo isso forma a nossa personalidade. A personalidade é mudada, depende do meio que você se encontra. Você pode ouvir 10 mil coisas. Tem muitos psicanalistas, psicólogos, mentores, pensamentos. Tem um universo de coisas nesse mundo. Você pode pegar um que se encaixa com a sua realidade e falar assim: nossa, realmente isso é para a minha vida. Mas o que adianta ouvir todo mundo e não ter a transformação de nada? A minha pergunta para você é: quem você está se tornando? Você está se tornando parecido com Cristo ou parecido com a cultura? A grande doença da nossa geração, nunca tivemos tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vivemos uma geração extremamente sensível. E detalhe, irmãos, falar alguma coisa é um problemão. E o problema é que, dependendo do que acontece com a gente hoje, a nossa criança interior vai para fora. E é um negócio terrível. Vem a rejeição, vem o abandono. E a primeira coisa que todo mundo, quando surta emocionalmente, é fazer o quê? Sair da igreja. Hoje estamos vivendo as pessoas mais difíceis de conviver. A convivência está difícil. A convivência não está fácil. E o que todo mundo não quer fazer é conviver. Porque a gente acha que é melhor se esconder, a gente acha que é melhor se proteger. Por isso que o nível de pessoas que estão solteiros ou querem se casar é menor, pela dificuldade da convivência, pela dificuldade do relacionamento, porque nós temos pouca resiliência. Nós estamos vivendo uma geração que confunde correção com rejeição, que confunde confronto com falta de amor, que confunde limite com abandono, que confunde disciplina com opressão. A gente começou a ter uma geração que, se falou mais firme, eu vou morrer. Como se morrer resolvesse a vida. Eu vou separar no casamento, tem uma briga mais firme, eu vou sair de casa. A gente não consegue mais resolver um problema, um assunto firme, tem que ir ali resolver, conversar sobre isso. A gente fica pegado ao passado, fica pegado à dor, comparativos da vida que foi. E aí a gente começa a construir uma geração sensível. Nunca se houve tanta dificuldade para ouvir um não. Falou um não, meu Deus, é um transtorno terrível. Até os pais não querem frustrar as crianças. Meu querido, deixa eu te ensinar uma coisa, como psicanalista, e eu vou falar para você, neurocientista, estudando. Se o seu filho não frustrar com você, ele vai frustrar com o mundo. A responsabilidade de frustração é do pai e não do mundo. Por isso que quando ele frustra no mundo, ele quer morrer. Eu estou com um médico, com psicólogos aqui na igreja. Porque você quer blindar o seu filho. Ninguém blinda ninguém, irmãos. O erro dos adultos que cresceram hoje é que não foram frustrados. Foram frustrados para a vida. E a vida começa a trazer o quê? Resistência, já começa a endurecer o coração. Porque quando alguém fala muito firme com você, ou corrige você, você tem dificuldade de aceitar. Por isso que nas empresas, nas grandes empresas, os líderes estão com dificuldade de conduzir o povo. Por quê? As pessoas não querem saber de qual é o limite sobre elas. É ou não é? É do jeito delas. Se não for, ela faz o quê? Não serve para mim. Elas não querem nem estudar para ganhar bem. Elas querem ganhar bem para depois pensar se vai estudar. Nós mudamos o jeito. Por isso também vem pela internet, Porque se eu não trabalhar na empresa sua, eu vou pro TikTok. Aí eu faço aquele negócio assim, como que é mesmo? Como que é? A Taiwane que faz, Assim, Não é assim? É assim agora, Mudou o negócio agora. Pastor, eu estou na praça fazendo isso aqui agora, É um negócio assim. Vamos no TikTok. Aí um tanto de gente vai rir, que legal. Aí vai ganhar um tanto de seguidor, vai ganhar um like. O que vai acontecer aqui? O povo vai ficar rico. É igual o filho do Neymar, 14 anos já é milionário. Eu falei, que é isso, gente? Milionário, 14 anos milionário. Eu não sei nem se ele sabe o que é isso. Eu não sei se ele sabe o que é milionário aqui. Os bancários da igreja me ensinam. O que é milionário? Ele vê milhões caindo assim.
nossa geração não. Ela frustrou, pronto, quer morrer, quer matar, quer se espernear, quer jogar, ou quer esconder. Trabalha demais, não tenho tempo para ter relacionamento. Não quero. É isso que Deus estava falando assim, não fica vivendo de aparência. Nunca houve tanta dificuldade de pedir perdão. Nunca houve tanta dificuldade de resolver assuntos difíceis. Porque a gente quer partir para agressão. Vocês estão vendo aí? Qualquer coisa mata um, mata outro, mata aquilo outro. Que isso, gente? As pessoas não conseguem nem conversar mais. No trânsito, quem dirige aí sabe o caos que é. Se fechou, pronto. Nosso sangue ferve e eu quero matar aquela pessoa. A gente está com dificuldade de autocontrole, de saber, de fato, relacionar da maneira certa. Não estou falando que um é certo ou outro é errado, mas a gente precisa saber resolver um problema de uma maneira madura. Quem está entendendo, diga amém. Mas emocionalmente nós estamos infantis. A psicanálise ela traz um negócio muito interessante. A idade não produz maturidade. Uma pessoa pode envelhecer sem amadurecer. Ela pode passar a vida inteira carregando o mesmo problema, falando a mesma dor, culpando todo mundo a mesma coisa. Ela pode passar a vida inteira vivendo aquela criança emocional que nunca curou, que nunca mudou. E isso não é algo de Deus. Deus aqui faz um alerta, fala assim: olha, vocês estão vivendo de aparência. Vamos cuidar das nossas emoções, vamos cuidar do nosso coração. Querido, a infantilidade na vida adulta te impede de prosperar, te impede de ter uma vida relacional sadia, te impede de prosperar e te impede de viver o melhor de Deus na tua vida. Te impede. Porque você sempre vai ter medo de fato de viver aquilo que Deus tem para você. Porque a gente não amadurece. Freud, ele fala uma coisa interessante. Ele traz o seguinte: uma das marcas do amadurecimento é aprender a suportar as frustrações. Todos nós vamos nos frustrar em algum momento da vida. Isso é na igreja, fora da igreja, em casa, no casamento, com quem você casou. A perspectiva, eu já ensinei isso aqui algumas vezes, mas eu vou voltar. A realidade é muito diferente da expectativa nossa. A expectativa que o um tem é diferente do outro. Por isso que as visões são diferentes. A maneira que você olha, você fala assim: eu acredito que ele vai. Quem é casado vai ser mais fácil. Eu dou um exemplo aqui, né? Eu acredito que meu marido vai chegar em casa primeiro, ele vai fazer a janta e ele vai estar tudo pronto quando eu chegar. Aí você chega e está sentado no sofá assistindo futebol, Flamengo ainda. Nossa, eu odeio esse Flamengo. Ele não me ajuda em nada. É assim ou não é? Ao invés de educar, né? Tem momento que a gente tem que educar, irmão. E educar cansa, viu? Principalmente adulto. Você vai falar 10 mil vezes a mesma. Só que a gente não tem paciência de falar a mesma coisa. A gente fala assim: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Você vai chegar lá e vai ver a mesma coisa. Aí é muito mais fácil o quê? Desistir do casamento do que insistir. Mas deixa eu te dar um exemplo para quem é casado. Você vai conhecer outra pessoa de novo. Vai ter que passar por tudo de novo. Fala comigo assim: misericórdia. Ou você acha que você vai encontrar o príncipe encantado, vai ser tudo diferente? Não vai, irmãos. Fala para o seu irmão assim: são pessoas. Pessoas são diferentes. Vêm de culturas diferentes. Nós precisamos amadurecer. O adulto, a criança quer tudo imediato. O adulto aprende a esperar. A criança grita, esperneia. O adulto conversa. A criança culpa e o adulto assume responsabilidade. Gênesis capítulo 2, Deus chama Adão. Quando Deus chama Adão, a primeira coisa que Deus dá para Adão é a autoridade ou é o domínio? A primeira coisa que Deus dá para Adão é a responsabilidade. Deus não dá para Adão autoridade. Deus falou assim: Adão, você precisa amadurecer primeiro. Antes de você dominar qualquer coisa, antes de você ter autoridade de qualquer coisa, antes de você crescer qualquer coisa, você precisa amadurecer. Tanto é que quando veio a autoridade, Adão estava imaturo. Quando Adão peca, o que ele fala para Deus? A culpa foi de Eva. Deus não queria ouvir o culpado, Deus queria que ele se arrependesse. E muitas vezes isso acontece com a gente. Ao invés de analisarmos a nós mesmos, analisarmos os nossos comportamentos, nós já reagimos àquilo que aconteceu, sem o mínimo avaliar, sabendo que uma pessoa doente pode adoecer outras pessoas.
sabendo que pais doentes podem adoecer filhos, por não conseguirem amadurecer e enxergar a ótica da vida. Porque ele vai para uma empresa, ele vai trabalhar numa realidade, ele vai lidar com o mundo, e infelizmente nós temos que aprender a enfrentar as coisas, e não a desistir delas. Quem está entendendo? E Yang, ele diz o seguinte: aquilo que você não enfrenta, acaba dominando você. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O pecado não apenas machuca alguém, ele deforma. Quando Adão pecou, ele não perdeu apenas o jardim, ele perdeu a maturidade. O pecado, ele faz o homem perder a maturidade. E a primeira reação foi o quê? Culpar. A primeira reação de Eva foi o quê? Culpar. E a primeira reação do pecado foi produzir a infantilidade. Porque o maduro assume, o imaturo transfere. Por isso que é muito difícil entrar numa mesa e conversar um assunto que é importante ser conversado. E conversar não é trazer pendências que não foram resolvidas. Casal tem muito isso, vai resolver esse assunto, aí parece que a conversa fica numa desvantagem e começa a trazer lá atrás. Não, mas você já fez isso. Não, mas aconteceu isso. Não, mas espera aí, não é sobre o que aconteceu, isso aqui é agora. O assunto que está em pauta é sobre isso. Porque a gente não resolve no momento, a gente vai carregando ao longo da vida. E aquilo vai deixando a gente resistente, aquilo vai deixando a gente reativo, aquilo vai deixando a gente frio, aquilo vai deixando a gente observador. Porque se acontecer de novo, pisou na minha ferida, eu vou apertar. E aí é normal que quando você reage, é a marca daquilo que você carregou muito tempo. Só que deixa eu te ensinar uma coisa: a responsabilidade não é do outro, é sua. Por que você não resolveu quando deveria ter resolvido? Por que você não trouxe a conversa difícil quando deveria ter sentado numa mesa e falado: olha, vamos resolver esse assunto, porque esse assunto está pendente. A gente vai carregando as coisas, a gente vai trazendo as coisas, e aí o coração ferido, a gente fica resistente, a gente fica agressivo, a gente fica fechado. Irmãos, e nós somos seres transferíveis. Às vezes aquilo que você não resolveu em casa, você vai resolver na rua, porque alguém vai ter que ser responsável por aquilo. Você vai despejar em alguém, e em algum momento você vai dizer assim, e não tem jeito. Às vezes é alguém que não tem nada a ver com a situação, mas que poderia ser alguém que poderia mudar o seu futuro. Então, que tipo de pessoa que nós estamos nos tornando? Jesus apresenta 4 tipos de solo. O primeiro solo, ele fala do coração endurecido. É a pessoa que sofreu tanto, que criou muros. Ela entra na igreja, ela não quer saber que ninguém entra na vida dela. Ela sofria tanto, não confiava em ninguém. Ela serve, mas não se entrega. Ela criou o mecanismo de defesa. A dor dela virou a identidade. Tem muita gente que a dor virou a identidade dela. Por isso que quando Jesus, ele falava sobre o coração, a primeira coisa que Jesus olhava era para dentro de nós. Irmãos, não adianta esconder, uma hora a vida te expõe. Não adianta você esconder. Você pode esconder atrás do ministério, você pode esconder atrás da posição, você pode esconder atrás do dinheiro, você pode esconder atrás do trabalho. Pode ter certeza que uma hora isso vai ser exposto, principalmente casamento e relacionamento. Porque vai chegar um momento que, guarda uma coisa que eu vou te ensinar: pessoas precisam, infelizmente ou felizmente, não sei como você vai entender. Se você quer ser promovido, você precisa do seu chefe. Não gosto dele, pronto, você já não é promovido mais. Eu não preciso daquela empresa, mas você vai arrumar outro lugar melhor? Eu sei que Deus tem o melhor para mim, mas Deus quer que você amadureça para chegar onde Ele quer para você. Deus quer que você floresça. E aí, a gente tem essa dificuldade de entender que eu preciso resolver a minha vida. Eu preciso guardar o meu coração, eu preciso me proteger primeiro. Mas como que você vai curar seu coração se você não se conhece? Separa algum tempo do dia para olhar para você e falar assim: peraí, o que está passando aí de mim? Por que eu estou tendo essas reações? Por que eu estou reagindo dessa maneira, dessa forma? Deus não quer me abençoar? Mentira, não, Deus tem muito para mim. Deus tem bênçãos para mim. A psicologia chama isso de mecanismo de defesa. A pessoa acredita que se afastar evita o sofrimento novamente. A Bíblia diz: Deus nunca quis um coração endurecido. Por isso promete: tirarei de você o coração de pedra e colocarei em você o coração de carne. Irmãos, para a gente viver o que Deus tem, nós precisamos moldar o nosso coração. Nós temos que moldar a maneira de ser. Quando nós conhecemos a Jesus, nós podemos vir cheios de marcas, de dores.
Mas nós não podemos continuar assim. E aí a gente fica com dificuldade de olhar nos olhos de alguém. A gente fica com dificuldade de romper os limites da nossa vida. E aí nós vamos nos tornando adultos doentes. Quantas pessoas perderam o relacionamento porque decidiram nunca mais confiar em alguém? Se tem uma frase, eu não confio em ninguém. Isso virou muito comum. Eu não acredito em ninguém. Só que tem alguém que acredita em você e não mudou a opinião porque você falhou. A pessoa mais ferida chama-se Jesus. Nós conhecemos Jesus, sabemos o que pode e o que não pode, ferimos Ele todos os dias, mas Ele não deixou de nos amar. Todo dia Ele escolhe amar você e eu. Por que a gente é diferente? Aí Jesus diz o seguinte assim: se você não perdoa, Mateus capítulo 6, eu também não te perdoo. Ele trouxe assim: nós queremos ser juiz da vida das pessoas, mas espera aí, olha para dentro de você primeiro. Por isso que tem uma música que todo mundo está cantando, a Juliana, né? Eu até esqueci. Jesus, quebra o meu orgulho e faz olhar para a cruz. O povo até chora, né? Nossa! Mas ela falou a verdade: tira a trava do teu olho. E quem mais canta é o que menos vive. É impressionante. Aí, é isso. Eu que menos vive o negócio. O povo até chora. Jesus! Jesus está falando assim: aí eu vou te dar a chave dessa música. Ele não está falando te julgando, ele está falando: amadureça, resolva o teu problema, cuida da tua vida, porque aí você vai saber muito bem lidar com a vida do outro. Pessoas mal resolvidas não sabem lidar com outros. Pessoas saradas sabem muito bem lidar com pessoas. Pessoas feridas não sabem lidar. Esse dia eu ando compartilhando muito com essa mulher. É impressionante, está extraindo tudo de mim, ô cansaço. Um dia eu estava com ela, a gente estava conversando, eu falei assim, ela me contou uma história, eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Pensando agora naturalmente, irmãos, qual que é o problema da pessoa não te convidar para uma festa? Não, pastor, muito, porque eu considerava ela. Tá, mas você considerava, ela te considerava? Ah, mas eu acho que considerava. Querido, o seu achismo não muda a sua realidade. Uma coisa é o que ela pensa, outra coisa é o que você pensa. E se você quer continuar tendo uma boa amizade, tá tudo bem aquela pessoa não te convidar. Você vai continuar sendo amigo do mesmo jeito, você vai continuar comentando do mesmo jeito. Ah, mas eu não quero. A criança gritando aí, ó. A criança gritando: não comi docinho quando eu era não comi docinho, não me deu bolo. A criança gritando aí: vamos fazer o aniversário para você. Parabéns. Pastor, você está mexendo na minha dor. Não, estou te ensinando que você precisa crescer. Nem todo mundo precisa aceitar você, nem todo mundo precisa te convidar. O que é importante é quem você é. O que você faz para o outro é você que quis fazer, o outro não te pediu nada. Só que a gente fica sentido porque alguém não me falou nem obrigado. Ué, querido, por que ela tem que dizer? A educação é sua e não dela. A educação é sua. Se ela falou obrigado, tudo bem. Se ela não falou, tudo bem também. Mas a gente fica ofendido por causa disso. Pastor, já está falando isso agora, mas eu também sofri com isso, tá, querida? Eu não estou te falando o que eu não vi. Eu já sofri muito com isso. Ai, não me chamou. Ai, eu não sou importante. Eu aprendi, acho que a gente vai aprendendo ao longo da vida a valorizar a gente, mas saber qual que é o limite do outro na nossa vida. Isso chama maturidade. Quando você sabe qual é o seu limite, qual é o limite do outro na sua vida, você vai deixar de viver refém das pessoas. Mas enquanto você ficar ferido e achar que as pessoas têm que ter dó de você, me desculpa, querido, ninguém vai ter dó de você. Mas sempre vai ter um ferido a falar assim: coitado de você, lindo, tô com uma dó de você. Sempre tem um que fala: ai, coitadinha. A igreja é injusta mesmo, né? O pastor é isso. Mas nunca sentou com o pastor para falar com ele. Bola de cristal. O meu chefe é injusto. Senta com ele. Chama ele para uma conversa dura. Mas, né? Irmãos, a gente é muito bom para olhar a falha do outro, mas péssimo para olhar nós mesmos. Por isso que a Bíblia fala assim: avalie, pois o homem assim não é o outro. Ah, Jesus, quebra o meu orgulho e faz. Irmãos, não estou zoando a música não, tá? Eu estou fazendo reflexão comigo. Irmãos, para. Nós precisamos amadurecer na nossa vida. Nós precisamos crescer. Quem está entendendo, diga amém. Mas também pede um amor entrar, porque aí você não permite ser amado. Quando a dor é a sua marca, você não permite ser amado. É igual uma pessoa, né? Conheceu alguém hoje, nossa, ela é intensa, ela ama demais.
Nossa, vai todo dia, ama todo dia, vai todo dia, e pá, você é tudo pra mim, eu vou casar. Deu os 2 meses, eu não sei se é isso que eu quero. Ué. Deu 1 ano, mas será que era isso mesmo? Você fala assim, ai que raiva, você é uma criança. Mulher morre com isso, né? Você é uma criança, um infantil. Aí o homem fica assim, E quando a mulher, eu quero sair de casa não, eu quero ficar com a minha mãe. Mãe quer namorar, não entendi nada. Quer namorar, mas não quer sair de casa não. Sabe o que acontece? Eu estou esgarçadinho hoje, né? Brincadeira. Sabe o que acontece? A gente aprendeu a viver a internet na nossa vida, irmãos. Você quer casar porque todo mundo está casando, você quer viver porque todo mundo está vivendo. Aprenda uma coisa na sua vida, cada um tem um tempo, estação e um momento. Não é porque o outro está vivendo que você vai viver também. Respeita o seu momento. Respeita a etapa da tua vida. Amadureça. Floresça diante das decisões. Pessoas adultas tomam decisões, mas decisões pautadas no conhecimento, embasado, para saber de fato o que está fazendo, se está indo na direção certa. Segundo o coração, coração superficial. Jesus diz, recebe com alegria, mas nós não suportamos a pressão. Uma geração apaixonada por resultado, mas apaixonada por atalhos. Queremos a bênção sem cruz, queremos um milagre sem processo, queremos autoridade sem submissão. O fruto fica sem raiz. Tiago diz, a provação produz em nós a perseverança. Tiago capítulo 2, versículo 4. O sofrimento não existe apenas para machucar, existe para amadurecer. Aprenda uma coisa na sua vida, se você não toma decisões, alguém vai tomar decisões por você. E tem muita gente que as pessoas estão tomando decisões por ela, porque elas não sabem se posicionar. Elas não conseguem, ela tem dificuldade de ter posicionamento. Mas tem pessoas também agressivas demais. Irmão, nós viramos 880. Fala para o seu irmão assim, não é 880. É domínio próprio. É equilíbrio da vida. Deus não quer que você fique machucado. Deus quer que você seja uma pessoa sarada. Mas o coração precisa ser um coração alegre. Um coração que transborda a alegria em Deus. Mas se você ficar enrijecido, é impossível você viver o que Deus tem. Queridos, eu vou ter que parar por aqui por causa do tempo. Mas eu queria falar algo para você. Chegou a hora de amadurecer. Chegou a hora de você criar estruturas na tua vida firmada. Chegou a hora de você ter um casamento sólido. Chegou a hora de você ter conversas sadias e claras dentro da sua casa. Irmãos, não é gritando com a criança que você vai educar ela. É olhar no nível do olho dela e mostrar para ela. É conversar com ela, não é impor para ela. A mãe tem que aprender a olhar com a criança no nível do olhar dela. Você abaixa o olho e vai assim, ó, olha aqui no olho da mamãe. Isso não pode ser feito. Isso não é certo. Aqui em casa eu e seu pai não fazemos isso. Você não vai fazer também. Agora a gente quer gritar, impor, não, nem vitimizar. Ai, tadinho de mim com seu pai. Ele vai rir da tua cara. Vai fazer o que diferença para ele? Nenhuma. Porque as crianças começaram a mandar nos pais. Tem pais que querem enxergar as crianças como futura criança. Querido, ela vai crescer. Fala para o seu irmão assim, as crianças crescem. E você precisa permitir o crescimento delas. Não adianta querer colocar debaixo do braço e proteger. Infelizmente quem faz isso é mãe, né? É o pai que fala assim, deixa essa menina crescer, mulher. Deixa ela ter o destino dela. Mãe, não, é minha filhinha pro resto da minha vida. Não, infelizmente não. Esse dia a diaconisa adulta estava em crise, né? Tu pode dar um exemplo seu? Eu não tenho filho, eu uso dos outros. Ela falou, pastor, estou em crise. Eu falei, por quê, diaconisa? O Antônio já está apaixonado. Eu falei, ué. Você te assusta por quê? Ai, o meu menino. Eu falei, deixa ele crescer, irmã. Aleluia, glória a Deus. Você deixou de ser o primeiro amor logo, né? Você já vai deixar de ser o primeiro amor logo. Aproveita agora. Porque a criança precisa crescer. E se é fácil, difícil, eu vou te falar. Chega uma certa idade, a mãe deixou de ser o primeiro amor da filhinha. E a mesma coisa o pai. Acho que até os 12 anos, se eu não tiver certo, quem tiver aí no estudo me fala, acho que até 12 anos, o amor, até o primeiro relacionamento, desculpa, não tem idade, o primeiro amor da menina e do menino é o pai e a mãe. Porque é o que ela conhece de amor. Depois o amor se torna alguém que ela vai apaixonar. Ela vai olhar na escola, vai olhar na igreja e falar, meu amor. Mas eu não quero agora.
cultura. Aí é você que tem que colocar cultura na sua casa. Mas você só vai conseguir se você estiver dando exemplo. Porque hoje a fala não muda o exemplo. Fala para o seu irmão assim: o seu exemplo fala muito mais do que as suas palavras. Dá exemplo. Eu não quero que você fique com todo mundo, mas você também não pode ficar. Ou você acha que a criança não tem percepção? Tem, viu, queridos? Principalmente quem é pai solteiro, mãe solteira, a criança vê tudo. Eu conversei esse dia com um rapaz e falei assim: sabe por que eu fiz isso na minha vida? Porque eu lembro, a minha mãe fazia isso. A minha mãe prostituía, eu via tudo. Eu via. Aí você acha que a criança vai crescer o quê? Ai, sadio, meu filho é tão inteligente. Ele pode ser, mas o comportamento dele vai falar sobre o seu exemplo. Irmãos, chegou o momento, Sara, nossa terra, de amadurecer. Fala para o seu irmão, se chegou o tempo de amadurecer. No momento da conversa difícil, nós vamos ter maturidade para conversar difícil. Você não vai ficar agressivo aí não, né? Eu vi a Beatriz esse dia, pegou um salto. A Beatriz tinha um salto grande, né? Tirou o salto, queria dar no cara que queria buzinar para ela, né, Beatriz? Não pode. Ora em línguas, irmãos, ora em línguas, profetiza, qualquer coisa. Estou muito irritado. Vai para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que está em secreto. Fala: se a minha vontade é pegar isso aqui e esfaquear, está repreendido. Mas eu sei que Cristo vive em mim. A minha carne grita por isso, mas o meu espírito fala: eu vou sentar, resolver e pedir perdão. Porque o problema não está no outro, está em mim primeiro. Pastor, mesmo que o outro errou, reconheça você. Você já reparou que Jesus não deu, ele poderia ter dado tapa na face, mas ele deu a face? Mas eu não sou Jesus, mas você é parecido com ele. Quem aceita Jesus e anda com Jesus, ele é parecido com? Tinha uma tribo, né? Vou fechar aqui, no Império de Roma, que chamava isso, esqueci o nome da tribo. E um dia Paulo chegou lá, por isso que ele fala do pequeno Cristo. Ele chega nesse lugar, eles são muito similares com como Jesus andava. Por isso que ficou essa questão de Cristo. Paulo falou: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E isso faz parte da nossa maturidade. Agora, fazer birra, vou ficar no meu cantinho, não vou na igreja para ver se alguém me nota. Ah, eu fiquei distante, aí ninguém foi atrás de mim. Ué, mas você sabe o caminho, ué. Se você chegar aqui na igreja, o pastor não vai estar aqui? Ou você vai chegar aqui e eu não vou virar a cara para você? Então por que alguém precisa atrás de você? Você é adulto. Você sabe muito bem o caminho. Você pega a direção, entra na igreja e dá um abraço no pastor. Agora é difícil fazer isso, né? Aí você quer que alguém vá lá e fale assim: oi, senti tanta sua falta. Ai, eu tô ferido. Eu respeito a tua dor, mas eu não aceito você viver nela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Irmãos, se fosse a menina com as birrendas aqui, se chorar, você pega na mão e fala: vem aqui, filho, levanta. Agora adulto, ele precisa amadurecer. Eu tenho a responsabilidade, eu tenho um compromisso. É igual conta para pagar. Você tem conta todo mês, tem ou não tem? Se você não paga, você é um irresponsável, porque a conta está lá, você tem que pagar. Então o que você tem que fazer todo mês? Trabalhar. Isso é o quê? Responsabilidade. Quem gosta de trabalhar, levanta a mão. Ah, irmãos, não é possível. Quem gosta de trabalhar, levanta a mão, que eu quero vocês do meu lado. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou convocar vocês para uma missão na igreja, viu? Estou precisando de trabalhadores. Palma para eles, ó. Levanta a mão aí. Os líderes de ministério. Essa turma gosta de trabalhar, viu? Vamos convocar para a obra. Vamos convocar tudo para trabalhar. Vamos convocar. Gostar, eu não gosto. Eu gosto do benefício. Irmãos, mas a gente gosta do benefício, vamos ser sinceros. Os milhões caindo a gente ama. Mas gostar, eu gosto de acordar 10 horas, tomar um café, ter um spa, né? A gente gosta disso. Viajar e os milhões caindo na conta. Sei que eu coisa melhor que isso. Mas eu quero fechar dizendo para você: isso acontece todos os dias da tua vida. Todos os dias, os milhares de bênçãos são derramados sobre você. Você só precisa levantar e falar assim: eu irei. A Bíblia fala o quê? O Senhor vai diante de você, abre as portas e você vai viver o melhor dessa terra. Mas fala para o seu irmão assim: é amadurecer. Fala mais forte, fala assim: eu vou amadurecer.
Deus, eu quero declarar Sara, nossa terra, uma igreja madura que vai florescer em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus. Vamos ficar de pé.